Bom, gente, agora nós vamos para os nossos exercícios, está bem? Bom, na lousinha eu não consigo escrever tantas informações assim, né? Então, eu coloquei só o que é necessário mesmo pra gente conseguir fazer o exercício. E aí, o exercício 1 pede pra gente identificar os pares de ângulos, está bem? E aí, o primeiro que ele pede seria os ângulos que são correspondentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida, né? E aí, então, nesse desenho aqui, nós temos, né, uma reta, essas duas retas aqui que são paralelas, né? Não esqueci de colocar o nome delas, mas RS, sendo RS paralelas, está bem? E aí, ó, nós vamos ter aqui, essa parte de cima, nós temos o ângulo 1, 2, 3 e 4. Na parte de baixo, os ângulos 5, 6, 7 e 8, bem? Bom, pra gente achar os ângulos correspondentes nessa figura, tem uma dica, que seria, vejam, essas retas aqui são paralelas, né? Então, a angulação dela aqui, ó, daqui pra cá, né? Se eu tenho duas coisas que são paralelas e eu faço uma reta, tem um ângulozinho de 90 graus, certo? Beleza. E aqui eu tenho essa reta, que é uma reta, né? Só que no caso ela é transversal, está bem? Então, pensando aqui, ó, fazer um corte aqui, ó, bem aqui no meio, nessa reta transversal, se a gente fizesse um corte aqui e retirasse essa parte de cima e sobreposse, então, aqui nessa parte de baixo, né? Pegar essa aqui e sobrepor na parte de baixo, vocês vão conseguir perceber que o ângulo 1 será igual ao ângulo 5, o ângulo 2 será igual ao ângulo 6, o ângulo 3 será igual ao ângulo 7 e o ângulo 4 será igual ao ângulo 8. Por quê? Porque elas são paralelas, né? Não vai mudar. Aqui a gente corta e pega essa mesma reta que tá aqui transversal, né? Essa mesma relação, a gente pega essa parte de cima e sobrepõe aqui na de baixo. E aí, a gente vai ver essa equivalência, né? Então, com relação a esse primeiro de ângulos correspondentes, a gente pode dizer, então, que seria o ângulo 1 é correspondente ao ângulo 5, né? Ou seja, tem a mesma medida que o ângulo 5. E aí, a gente representa por esses três pauzinhos assim, ó. Como se fosse o igual, só que com mais um pauzinho, né? E aí, significa que eles são congruentes, né? Que tem a mesma medida. Então, seria um ângulo 1 com o ângulo 5. Qual outro? O ângulo 2 com o ângulo 6. O ângulo 3 com o ângulo 7. O ângulo 4 com o ângulo 8, né? São 4, isso. Beleza? E o B agora? Alternos internos. Bom, o que seria, então, os alternos internos? Interno, tudo bem que é o que está dentro. Alterno é como se fosse uma coisa que está alterna, que nem aqui na lousinha, né? Com relação a esse ângulo que está alterno, seria esse daqui, né? O que está do outro lado. Está bem? Então, olhando para o lado de dentro do nosso desenho aqui, ó. Só para o lado de dentro. Os alternos internos, né? Os alternos, o que estão alternados do lado de dentro, seriam os ângulos 3 com o ângulo 5, concordam? Eles estão do lado de dentro do meu desenho e eles estão alternados, né? Aqui nós temos a nossa reta transversal, o ângulo 3 está para esse lado e o ângulo 5 está para o outro lado. Está bem? Então, seria o ângulo 3 com o ângulo 5. E, consequentemente, o 4 com o 6. Beleza? Agora, os alternos externos. Bom, externos, então agora nós vamos olhar para os de fora, certo? Alterno, o que está de um lado e o outro que está de outro lado, certo?
mas agora na parte de fora. Então, fazendo essa visualização agora na parte de fora, nós temos que seria, então, o ângulo... Vou pegar aqui o vermelho pra gente não se perder. O ângulo 2 com o ângulo 8, concordam? Porque eles estão na parte de fora do meu desenho e eles estão em posições contrárias com relação à minha reta transversal, né? Então, o 2 com o 8 e consequentemente, 1 com o 7, certo? Como é que eu vou apagar minha luzinha para colocar as outras informações? Bom, coloquei aqui, agora o próximo seria com relação aos colaterais internos. Então, vejam pelo nome interno, a gente vai olhar para a parte de dentro do nosso desenho, está bem? E colateral que está uma coisa do lado da outra, né? Então, aqui, vejam, está na parte de dentro, né? Colateral. Com relação ao colateral, não quer dizer que eles vão ter o mesmo... Bom, coloquei aqui, agora o próximo seria com relação aos colaterais internos. Então, vejam pelo nome interno, a gente vai olhar para a parte de dentro do nosso desenho, está bem? E colateral que está uma coisa do lado da outra, né? Então, aqui, vejam, está na parte de dentro, né? Colateral. Com relação ao colateral, não quer dizer que eles vão ter o mesmo... Eles terão a mesma medida, está bem? Mas que a soma de um com o outro é 180. Então, aqui, para esse caso, seria o 4 e 5. E do outro lado, né, o 3 e 6. E aí, a gente coloca o ezinho mesmo do lado, tá? Então, colateral, né, do mesmo lado aqui, colateral, só que na parte interna. Está bem? Agora, o E, que seriam os colaterais externos. Com relação aos colaterais externos, é pela mesma analogia, né? Só que agora na parte de fora. Então, olhando pela parte de fora, seriam quais, ó? O 2 e 7 e... e 1 e 8. Está bem? Com relação a isso daqui, ó, a soma é 180, né? Se somar o 4 e o 5 vai dar 180, o 3 e o 6 vai dar 180, o 2 e o 7 vai dar 180, e 1 e o 8 vai dar 180. Beleza? E aí, agora o EF, que é o OPV, o que significa oposto pelo vértice. Tá, oposto pelo vértice. O que é o vértice? É o encontro dessas retas, né? Se eu tenho, por exemplo, que faz de conta que meu dedo 1 e meu outro dedo são retas. O encontro deles aqui em um pontinho é o meu vértice. Então, aqui nós temos 1 e 2. Nós temos 2 vértices. Então, o OPV seria... Vamos olhar aqui para este primeiro, né? Quais são os opostos pelo vértice? O 1 é o oposto com 3. Então, vou colocar aqui, ó. 1 e 3. 2 e 4, certo? Agora, o outro vértice seriam os 5 e 7 e 6 e 8, certo? São opostos pelo vértice. Bom, e por último, nós vamos analisar os ângulos que são adjacentes, ou seja, que estão um do lado do outro. Tá bem? Então, vamos começar aqui por essa primeira parte, tá? Então, com relação ao ângulo 1, quem está ao lado do ângulo 1? Bom, quem está ao lado é o ângulo 2, né? Então,
1 e 2, mas, se vocês olharem, né, o ângulo 4 também está do lado, tá vendo, ó? Tá desse lado para essa visão, né, e está ao lado para essa visão. Então, 1 e 4. Bom, com relação agora ao ângulo 3, né, e para o ângulo oposto. Quem está do lado do ângulo 3? Quem está do lado do ângulo 3 é o 2 e o 4, né? Então, 3 e 2, 3 e 4. Agora, pro outro vértice, com relação ao 5. O 5 está do lado do 6 e também está do lado do 8. E agora, o oposto, o 7 está do lado do 6 e também está do lado do 8. Beleza? Então, todos esses ângulos aqui são adjacentes. E aí, a gente acabou esse primeiro exercício.